Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto muito sério com vocês e também passar uma dica muito boa aqui para vocês se libertarem desse problema, porque isso na verdade é um problema e na verdade é um problemaço. Eu basicamente quero alertar vocês acerca do analfabetismo funcional. Isso deve ser uma prioridade na sua vida. Se libertar disso deve ser uma prioridade na sua vida. O que acontece? Muitas pessoas sofrem dessa incapacidade de interpretar os textos. Então, basicamente, ela lê as palavras, mas não entende o contexto. Lembrando que todas as palavras, ela pintam um quadro. Quer ver uma coisa? Quando eu digo para você, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Bom, então, logicamente, você vai ler e vai, de uma certa forma, interpretar. Ah, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Mas essa forma é o jeito errado de interpretar. Eric, como assim? Eu, de uma certa forma, entendi. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu entendi. Mas sabe o que está acontecendo? Você não está vendo o fenômeno manifesto na realidade. Toda palavra, ela discursa sobre uma cena, ela discursa sobre um fenômeno que se manifesta na realidade. Quando eu falo uma laranja, a palavra laranja, ela é apenas um signo que remete a um objeto que de fato é um objeto redondo, de cor laranja, que no caso é uma fruta, né, e que ela é docinha, que ela é saborosa, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas enfim, aquele signo, aquela palavra se remete a um objeto, se direciona ao objeto, entende? Assim como tudo na vida, quando eu falo o copo, bom, o copo é um objeto. Então, eu logicamente já imagino muitas vezes o copo. Só que o que acontece? Acontece que quando a gente está lendo alguma coisa, a gente não usa esse artifício. A gente basicamente olha as palavras elas de uma certa forma nos impressionam, né? A gente contempla as palavras e leva simplesmente apenas as palavras ao pé da letra. Leva apenas o texto em consideração e não o fenômeno que se manifesta na realidade. Eu não imagino o rei de Roma, eu não imagino o rato, e eu não imagino o rato roendo a roupa do rei de Roma, né? O rato indo lá, pegando a roupa dele, roendo. Eu não imagino isso, eu não crio essa cena na imaginação. É esta falta de imaginação que permita com que você não entenda bem as coisas. A reprodução de toda a cena real no teu imaginário é o que te dá uma contemplação completamente, vamos dizer assim, ampla acerca daquilo que está sendo discursado no texto. Entende? Então, essa dificuldade que a gente tem de criar as cenas na imaginação, uma das coisas que quem fazia muito bem era Shakespeare, né? Não é à toa que Shakespeare foi um excelente minha dicção é horrível para certas palavras. Mas ele foi um grande escritor de teatro, né, de peças teatrais. Por quê? Porque ele conseguia ver perfeitamente as cenas se passando diante dele. Entende? Então, ao passo que ele estava escrevendo a sua história, a sua peça, ele conseguia ver a peça tomando forma no próprio campo da imaginação. Entende? E isto permitia com que ele, de uma certa forma, já visse a própria peça sendo apresentada no teatro. Lógico que nós não somos escritores de teatro, não é verdade? Mas, de uma certa forma, a gente está interpretando fenômenos quando nós estamos lendo qualquer coisa. Entende? Quer ver uma coisa? Quando você está lendo acerca de... Vamos supor que você está lendo um texto e nesse texto diz que fulano roubou o ciclano. Então você de uma certa forma imagina o fulano, você imagina o ciclano e você imagina
o fulano roubando o ciclano, furtando qualquer coisa dele. Desta forma, você já não está mais no pé da letra, mas você está pegando a essência daquilo que o texto está falando. Por isso que a melhor forma de você se libertar do analfabetismo funcional é ler romances. Ó, tem um que são o melhor, tem um que é o melhor, que basicamente são os livros do Machado de Assis. Né? Eu acho que esse é um bom caminho para você. Uma das coisas que você pode fazer para se libertar do analfabetismo funcional, e foi uma das coisas que eu fiz, né? Eu adoro um livro, e na verdade eu adoro um escritor, que é o Alexandre Dumas. Né? O Alexandre Dumas, ele vai escrever o livro O Conde de Monte Cristo, inclusive tem até o filme, né? Só que o livro aquilo é uma obra-prima. Aquilo é uma obra-prima, tá? O Conde de Monte Cristo, basicamente, é uma obra que fala sobre vingança. Né? Você tem o Edmond Dantès, que era um capitão, né? Na verdade, ele era um imediato de um navio, né? Tinha um capitão. Um determinado momento eles vão fazer uma viagem, o capitão contrai meningite e morre. E o Edmond Dantès, ele é escolhido pelo Monsieur Morel, que basicamente era o dono da frota de barcos, para ser o capitão. Só que aí tinha um cara que ele invejava demais o Edmond Dantès, porque o Edmond Dantès tinha uma noiva muito linda e que amava ele, que era a Mercedes. E aí você tinha o Conde Morcerf, que o Conde Morcerf, ele invejava demais o Edmond Dantès por ter uma esposa tão bonita e por conseguir tudo que ele queria na vida. Agora ele estava se tornando um capitão e ia poder casar com ela porque ele teria condições de sustentar uma família. E esse cara, ele começa a invejar demais por causa disso. E aí ele começa a tramar toda uma situação para, de uma certa forma, tirar o Edmond Dantès da vida da Mercedes e, de uma certa forma, não permitir com que ele alcançasse o posto de capitão do navio. Então esse Conde Morcerf, ele de uma certa forma vai ficar sabendo que o Edmond Dantès trazia uma carta de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que na época não era muito bem... você não podia ter relações com Napoleão Bonaparte, porque senão você era preso. Né? Então o Conde Morcerf vai entregar ele para o Villefort, que basicamente era um cara que ele era agora esqueci o nome do posto, mas ele era um cara relacionado assim a direito e tal. Ele era esqueci o nome do posto agora. Mas enfim, esse cara, ele vai enviar o Edmond Dantès pro Castelo d'If, tem toda uma história por aí. Mas olha, é uma história linda e é uma das histórias que vale muito a pena você ler, eu tenho certeza que você vai adorar. Né? Então, à medida que você vai lendo essa história toda e você vai imaginando os personagens, você imagina o Edmond, você imagina o Conde Morcerf, você imagina o Monsieur Morel, você imagina o Villefort, você imagina o Danglars, que é outro personagem também mau caráter lá, que vai ajudar o Conde Morcerf a entregar o Edmond Dantès. Né? E você depois imagina o Edmond Dantès saindo do Castelo d'If com a ajuda de um padre, né? E, cara, ele encontrando o tesouro de espada, que o torna rico, ele vai voltar como Conde de Monte Cristo e vai começar a se vingar de todos aqueles que, de uma certa forma, acabaram com a vida dele naquela época. Cara, é um livro lindo, chega a me arrepiar, é uma coisa de louco, é muito bom aquela história. E eu tenho certeza que à medida que você for imaginando as coisas, você vai começar a treinar essa capacidade de tornar os fenômenos visíveis, né? Então, de uma certa forma, as cenas que as palavras criam, né, você vai conseguir projetá-las na imaginação. Inclusive, isso vai contribuir para a memorização das coisas, né? Porque muita gente também não memoriza as coisas que leem, porque elas não criam as cenas que essas palavras pintam, né? Toda a escritura, tudo aquilo que é escrito, todas as frases, os parágrafos, eles de uma certa forma muitas vezes estão pintando cenas. Então, a nossa capacidade de usar a imaginação para captar a essência daquela comunicação, para captar a raiz daquela comunicação, né, o significado, a semântica, é exatamente o que nos faz compreender melhor tudo aquilo que a gente lê e memorizar tudo que a gente lê.
Então, isso é uma das coisas que, ao treinar, você vai estar eliminando o mal pela raiz. Analfabetismo funcional nunca mais na sua vida, e você vai ser capaz de entender as coisas muito melhor que a média das pessoas. Entende? Então, esta é a forma de se livrar de uma vez por todas do analfabetismo funcional, ter uma expertise muito maior no que tange a interpretação de textos. Entende? Comece com os romances, a literatura. Só que, é claro, o que eu sugiro para você, escolha romances que, de uma certa forma, tratam de histórias boas que fazem você se aproximar dos personagens. Né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Né? Por quê? Porque aí você vai ter um impulso a mais para continuar aquela leitura e para chegar até o final do livro. Né? Talvez nem seja necessário você chegar até o final do livro, tá? Mas o que de fato é uma necessidade aqui é você treinar essa capacidade de projetar tudo na sua imaginação. Tá bom? O Machado de Assis tem excelentes livros, o Alexandre Dumas tem excelentes livros também, tem também a Rainha Margot, né? Que é um outro romance também. E lógico, esses romances do Alexandre Dumas, ele tem um problema, porque ele se passa numa época a qual você não tem imagens dessa época. Né? Então fica difícil você reconstruir as coisas na sua imaginação. Por quê? Porque você não tem o vislumbre dessas coisas. Né? São épocas diferentes, você não teve a impressão das coisas à sua volta, né? Você não conhece muito bem os costumes daquela época, tem certas coisas que vão ser difíceis de imaginar. Mas, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é, se porventura você não conseguir imaginar certas coisas daquela época, assista filmes. Assista filmes, que os filmes, as imagens já vêm prontas, né? Não é uma coisa que é bom para você treinar nessa questão do analfabetismo funcional. Por quê? Porque se faz necessário você realizar a construção das imagens. Vai gastar mais glicose, né? Ou seja, vai dar mais trabalho para o cérebro, mas vai ser muito mais eficaz. Vai ser muito mais eficaz. Então a cura para o analfabetismo funcional, né, de uma certa forma, é esta. Pegue romances, pegue textos mais difíceis de se interpretar para que você possa se acostumar. É como você fazer musculação, né? Quando você se acostuma com um peso mais pesado, o peso mais leve, ele fica mais fácil de levantar, não é verdade? O mesmo ocorre nessa situação. Se você pega textos mais difíceis de interpretar, ao longo do tempo os mais leves vão ficando mais fáceis. Mas uma das coisas é treine a criação de cenas à medida que você está lendo. Busque imaginar. Você não precisa imaginar tudo, mas se você já conseguir imaginar certos pontos do texto, você já vê que vai ficar muito fácil de compreendê-lo. Né? E outra, depois você vai se lembrar o que você está lendo. Por quê? Porque o teu cérebro armazena imagens muito melhor do que armazena palavras. Então, isso é uma vantagem que você precisa usar a seu favor, tá bom? Então, faz uma coisa, livre-se por completo desse analfabetismo funcional, porque se você não é capaz de entender as coisas, não é capaz de estabelecer um julgamento verdadeiro acerca das coisas, e isso te prejudica em várias áreas da vida. Em várias áreas da vida. Então, para que você possa ter um bom julgamento, você precisa antes ter um bom entendimento, e para ter um bom entendimento, você não pode ser um analfabeto funcional, porque senão você não vai conseguir. Tá bom? Então, busca treinar isso. Você vai ver que isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida.